Fala rapaziada, tudo certo? Eudes aqui falando. Hoje vamos comentar então sobre o assunto em física chamado trabalho. Agradecimento ao site inicial que deu toda a matéria e de alguns outros que eu vou comentar. Então, na física, trabalho é relacionado à transferência de energia. Então, sempre que a gente for transferir energia, a gente vai falar de trabalho, tá certo? Então, a gente vai aplicar uma força contra um objeto, por exemplo. E esse corpo ele vai sofrer um deslocamento, ele vai se mexer, ele vai se deslocar. Então, quando a gente faz força contra um objeto e ele se move, e se desloca, estamos aplicando trabalho sobre ele, tá? Então, trabalho ele tem a ver com transferência de energia. Então, ao fazer força, transferimos energia para o objeto e ele se mexe, basicamente. Só que aqui um pequeno lembrete, a força é um vetor e o deslocamento também é um vetor. Mas apesar disso, a questão do trabalho, ela é apenas numérica, tá? Se eu apenas responder o valor de trabalho executado, já tem uma compreensão completa sobre ele. Então, o trabalho é uma grandeza escalar e não vetorial. A unidade de trabalho é o joule, tá? Em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule, tá? que realizou estudos na relação entre trabalho mecânico e calor. Por quê? Quando transferimos energia a um objeto, esse objeto se move. Só que uh, o trabalho em si é uma transferência de energia, só que essa energia pode não ser 100% aproveitada. Por exemplo, se o piso da minha sala ele é muito áspero, ele vai oferecer mais resistência ao movimento, ele vai gerar mais atrito. Atrito é uma força de atrito é uma força dissipativa. Ela tira energia do sistema. Então, em sistemas como são a maioria na física dissipativos, uma parte dessa energia ela é traduzida na forma de calor. Então, a energia não é total, não é 100%. Então, se nas questões de física falarem de sistemas conservativos, é justamente para poder transferir energia por completo, tá? Bom, a energia, pelo menos nesse assunto aqui, é a capacidade de produzir trabalho. Muita gente vai concordar ou discordar disso, porque, eu disse, mas a energia, ela se transforma, a energia do universo é constante, a energia não é feita só para trabalho. Concordo. A energia, parte da energia de um sistema produz trabalho. A outra parte é dissipada como calor. Tanto é que a energia geral é sempre a soma de calor com trabalho. Já falando um pouquinho aqui de termodinâmica. Só que para a produção de trabalho é sempre necessária energia. Não é a energia total do sistema, mas sem energia não tem trabalho, certo? Então esse é o ponto principal. O cálculo principal do trabalho é força vezes distância vezes cosseno de θ. O trabalho é respondido em joule, a força é em newton, o deslocamento, que podia ser ΔS ali, né, em metros, e θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, se temos θ, podemos memorizar quem? Podemos memorizar o cosseno dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, que respectivamente são raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Podemos lembrar também, além disso, cabe lembrar que esses são ângulos do primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. No segundo quadrante, temos o 150, que é parelho com 30, o 120, que é parelho com 60, e o 135, que é parelho com 45. São os mesmos valores de cosseno dos ângulos já citados, porém, no segundo quadrante, os cossenos têm sinal negativo. Então, tem que ter isso em consideração. Então, qual que é o ponto aqui? Além disso, dois outros ângulos. Cosseno de 90 é zero. Se o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, não tem trabalho, porque vai multiplicar por zero e acabou. Se a força e o deslocamento tiverem o mesmo sentido,
o cosseno de θ é igual a cosseno de zero. Não tem ângulo. Não tem ângulo entre força e deslocamento. Vai ser cosseno de zero, que é 1. E aí é só força vezes distância, como é na maioria dos casos. E se aí nós temos trabalhos motores. É bom falar. Se o ângulo estiver no primeiro quadrante, o trabalho é motor, o trabalho é positivo. Você faz a força e o objeto se move. Agora, se os ângulos estiverem no segundo quadrante, o trabalho é negativo. Então, você tenta mover o objeto e ele se move contra você. Então, se o deslocamento é no sentido contrário o da força, o trabalho é negativo ou resistente. E se o ângulo for 90 graus, o trabalho é zero. Tá bom? Bom, lembrando que isso aqui vai acontecer quando tivermos uma força constante, tá? Uma força que está no mesmo valor o tempo todo. Por exemplo, se uma pessoa tentar mover um armário, vai deslocar durante 3 metros e vai fazer 50 newtons de esforço, vai fazer 50 newtons de força. Qual vai ser esse trabalho? Primeiramente, o deslocamento pode ser replicado aqui no chão e a força que a pessoa está fazendo está aqui no meio do armário, né? Então, eu vou ter uma força aqui no meio do armário e o deslocamento pode ser projetado aqui para o chão. Não tem um vértice para esses vetores se unirem, não tem um ângulo de abertura entre os dois vetores. Eles são paralelos. Isto quer dizer que o trabalho aqui, que o ângulo é 0 graus, então é cosseno de zero, vai ser igual a 1. É só multiplicar força vezes distância, que vai dar 150 joules, tranquilinho, tá? Então, quando eu tenho... lembrando, pode misturar também com força resultante? Pode. Pode ser o trabalho de uma força específica? Pode também. Tranquilo, de boa, tá? Mas de resto, é isso. Só cuidado com o ângulo. O ângulo vai determinar qual vai ser a intensidade do trabalho e principalmente o sinal. Repetindo, ângulos do primeiro quadrante, todos eles positivos. Ângulos do segundo quadrante, todos eles negativos. 90 graus, trabalho é zero. Bom, mas se uma força ela for variável, o que significa força variável? Uma força que vai mudar de valor. Você pode começar fazendo muita força para mover um objeto, ficar cansado e diminuir o esforço. Mas ainda assim o objeto já vai ter se deslocado. Então, nas questões onde eu tenho força variável, vai aparecer um gráfico para a gente, para mostrar como a força aumentou ou diminuiu de acordo com o tempo. E aí, isso é um gráfico de figura irregular. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de uma área de um trapézio. E aí, cuidado com a questão da área. Por quê? Se a área estiver acima da linha do X, do eixo X, ou acima da linha do eixo da distância ou deslocamento, quer dizer que esse trabalho é positivo. Quer dizer que o trabalho é motor. Se eu tiver pedaço de área abaixo da linha do D, quer dizer que o trabalho é resistente. E se eu for fazer o trabalho total, eu tenho que diminuir as duas áreas, tá? Só para lembrar. Eu disse, como é que calcula a área do trabalho via gráfico? Área de figura plana. Área do trapézio, área do quadrado, área do triângulo e área do retângulo são as figuras, são as áreas que vocês precisam ter em mente sempre. Nesse caso aqui eu tenho um trapézio, cuja base maior é 600, cuja base menor é 300, porque vai de 200 a 500, e cuja altura é 1.200. Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, substituindo tudo e fazendo cálculos, dá 540 mil joule. Quando o valor é um pouco alto assim, na casa dos milhares, as questões costumam colocar kJ ou quilojoule. Mas lembrando que a unidade oficial é joule, tá? Então, em joule são 540 mil. Mas você pode resumir para 540 kJ. Ou seja, para colocar um K na minha resposta, é só tirar 3 zeros. Tá? Então, se fosse 540 mil metros, por exemplo, ia ser 540 quilômetros. Um pequeno exemplo aqui. Bom, então, trabalho de uma força constante é sempre força, deslocamento e cosseno do ângulo entre o vetor força e o deslocamento do objeto, do corpo.
Se a força for variável ou inconstante, vai existir um registro em gráfico para se tirar a área. Não, não é para você fazer a fórmula da força, é para você usar a área da figura. O trabalho é igual à área. E agora, alguns tipos especiais de trabalho. Tem mais de um, mas tem três principais que é bom analisar. Os dois que não estão aqui, mas que também existem, é trabalho de um gás e trabalho da força elétrica. Mas aqui, para mecânica em particular, são três. Primeiro, o trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes altura. Por quê? Porque a força que vai puxar um corpo para baixo é a força-peso. Toda vez que um corpo cai, temos o campo gravitacional da Terra atuando sobre a gente, que é o G, que é a gravidade. Só que todos os corpos têm massa. E pela segunda lei de Newton, força é quem? Massa vezes aceleração. E o G é uma aceleração. Então, peso é massa vezes gravidade. Então, no lugar da força no trabalho, eu ponho mg. O deslocamento vai ser a altura. E se um corpo estiver caindo, e como o deslocamento é sempre, nesse caso, vertical, da força-peso, o corpo, ele vai, se o corpo estiver caindo, ele vai cair no sentido da força. Então, o ângulo vai ser zero e cosseno de zero é 1. Então o trabalho é MGH. E nós temos duas classificações para esse trabalho. Se o corpo estiver caindo, o trabalho da força-peso é positivo ou motor, porque é a força-peso que está pegando o objeto e o corpo e jogando ele para baixo. Só que, se o corpo estiver subindo, o trabalho é resistente. Por quê? Alguma outra força vertical, no caso, está puxando o corpo para cima, e essa força é uma força resistente à força-peso. Ou seja, ela vai resistir, o corpo ele vai resistir à força-peso por causa do esforço de outra força. Então, se o corpo estiver subindo, tomemos cuidado com o sinal. O trabalho do peso será negativo. Outra força que existe também dentro da mecânica é a força elástica. É a força que se faz para esticar ou deformar ou achatar corpos elásticos, certo? E quando a mola ou o corpo elástico vai voltar à posição de equilíbrio, é essa força que é tratada como força elástica, tá? Então, sempre que você vai puxar, por exemplo, um elástico, ele vai esticar até um certo ponto. Quando você solta, a tendência dele é sempre qual? Retornar à posição de origem ou posição de equilíbrio. Só que essa força elástica é uma força variável também. Por quê? Porque se você esticar apenas um pouco o seu elástico ou a sua mola, o corpo elástico vai fazer uma força de retorno. Quanto mais você esticar, maior vai ser essa força de retorno, maior vai ser essa força elástica. Então, a força elástica, nesse sentido, ela também é uma força variável. Então, ela também pode ter um registro em gráfico. Segundo a lei de Hooke, a força elástica é K vezes X. Quem é K? Constante elástica da mola. O que isso significa? É a resistência da mola ao movimento. Ou seja, quanto maior for a constante elástica, mais esforço é necessário para você esticar o material. Então, o valor de K muito baixo, você consegue puxar o elástico sem muita força. Um valor de K mais alto implica em um esforço maior para você puxar. E aí temos o ponto em questão. O deslocamento ou deformação da mola é dado como X. E aí, qual é o ponto? Para calcular o trabalho da força elástica, ela é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, vai ser sempre um triângulo a fórmula em geral. A força elástica é uma função linear, literalmente. Se eu não mexer, não tem força. Conforme eu for mexendo, eu vou fazendo esforço. Uma função de primeiro grau estilo linear. Então, a área do triângulo é quem? Base vezes altura sobre 2. Então, é x vezes kx sobre 2 ou kx ao quadrado sobre 2.
Lembrando que aqui uma pegadinha que existe é que o X é muito dado em centímetros, né? Tem que passar para metros, hein? E a formação da mola, ó, é em metro. Cuidado com isso, tá? E o trabalho é em Java. Lembrando que tanto o trabalho da força-peso como o trabalho da força elástica não depende da trajetória em particular, entendeu? Essas são forças conservativas em particular, tá? Então, basta pegar o quê? O deslocamento, ou seja, quando que começou e quando que terminou. Então, o que ficar no meio do caminho não vai interferir. Aqui no caso, claro que aqui entra nas questões de energia potencial e energia cinética, mas eu não vou entrar nesse tema exatamente agora, tá? Vamos falar só de trabalho. Depois entra energia, potência, etc. O que acontece aqui no teorema da energia cinética tem a ver com a diferença de velocidade, tá? Sempre que um corpo mudar de velocidade, ou ainda tiver uma única velocidade, podemos utilizar isso na forma de trabalho. Como é feito, então? Trabalho é força vezes distância, ou deslocamento, né? Isso, claro, eu não estou falando aqui, o site não está falando aqui de cosseno do ângulo, porque ele está considerando que a força e o deslocamento vão para o mesmo lugar, vão para o mesmo sentido, tá? O que acontece? Aqui temos uma manobra algébrica, ou em português, usar uma fórmula dentro de outra. O que acontece? Na segunda lei de Newton, a força resultante é quem? Massa vezes aceleração. Então, como é que ficaria a fórmula do trabalho? M, deixa eu só marcar aqui direito, M vezes A vezes D. Só que o deslocamento, ou ΔS, via Torricelli é quem? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. E aí, se eu pegar o deslocamento e deixar ele isolado, vai ser isso aqui, ó. Velocidade final ao quadrado, menos inicial ao quadrado, sobre 2A. Então, no lugar de D, se coloca isso tudo. Aí vocês vão reparar que o A vai ser cortado e o M vai ser aplicado às duas velocidades, ó, vai ficar desse jeito. Então, essa fórmula aqui, ó, mvb ao quadrado sobre 2 menos mva ao quadrado sobre 2 é a fórmula do trabalho para quando a questão não está focada em forças, quando a questão está focada em velocidades, tá? Obrigatoriamente. Então, é basicamente isso, tá? Então, onde VB é a velocidade final do corpo e onde VA é a velocidade inicial. Eudes, só tem uma velocidade no problema. Então, uma dessas parcelas vai ser eliminada. Geralmente vai trabalhar com ou VB ao quadrado ou VA ao quadrado. Normalmente é VB ao quadrado, né? Enfim. Então, só vou usar as duas parcelas quando eu tiver variação de velocidade. Perfeito? Bom, então vamos aqui agora para... ainda tem a energia potencial. Não, energia potencial não vou falar. Vamos seguir. Lembrando que energia eu vou comentar mais adiante. Bom, é o seguinte. No primeiro texto aqui do Enem, está comentando do desempenho de Usain Bolt e está valorizando aqui no sentido de que os primeiros 30 passos, ou 30 metros, perdão, foram os mais velozes em recorde mundial. Ou seja, Bolt, ele foi um dos últimos corredores a reagir ao tiro e ainda ganhou a corrida. Por quê? Por causa dos primeiros 30 metros, onde ele fez 30 metros em 3,78 segundos. Ou seja, ele fez 30 metros em menos de 4 segundos. E ele fez isso em 13 passos, 13 passadas. Realmente impressionante, né? E aqui diz que Bolt atingiu a velocidade máxima desse percurso em 12 metros por segundo. É muita coisa. Bom, então aqui não temos a força, o esforço feito por Bolt em Newton. Quer dizer, todas as fórmulas de trabalho tradicional, trabalho da força-peso, trabalho da força elástica, ó, trabalho envolve força, trabalho exige esforço. Só que esse esforço em newtons não está calculado, não está apresentado aqui. Isso quer dizer que vai ser necessário comentar a velocidade como foco. E temos a velocidade dele aqui. Lembrando que, como o Bolt estamos lidando com uma corrida de 100 metros,
no momento inicial, ele estava antes do disparo, antes do tiro, ele estava parado. Isso quer dizer que o 12 metros por segundo será a velocidade final e a velocidade inicial será zero. Desse jeito. Desta forma, então, o que teremos? Teorema das velocidades, onde temos a velocidade inicial não vai existir, ela é zero. Então, é só multiplicar a massa do atleta, 90 quilos, vezes a velocidade ao quadrado, que é 12 vezes 12, 144, e temos que dividir esse valor por 2. Então, o valor do trabalho feito por Bolt é de 6.480 joules, cujo valor se aproxima de 6.500 ou de 6,5 vezes 10 ao cubo. Aqui nós temos uma da UERJ, que diz o seguinte: uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade F em newtons em função do deslocamento D em metros. E aqui está falando o seguinte: nós estamos desprezando o atrito, ou seja, não temos forças dissipativas no sistema. Quando aparece algum pedaço de gráfico abaixo da linha do deslocamento, nós temos o quê? Nós temos atuando uma força dissipativa, uma força de atrito, por exemplo, que vai tirar a energia do sistema. Por que isso complica um pouco as questões? Porque o que é o trabalho? É a transferência de energia através da força para provocar um deslocamento no corpo. Se tiver força dissipativa, essa transferência é diminuída e o corpo se desloca menos do que poderia se deslocar. Tá? Nesse caso aqui, então, o trabalho é trabalho estilo gráfico, então teremos a área da figura. A área da figura é um triângulo, e a fórmula básica de um triângulo é base vezes altura. A base a gente tem, vai de 0 a 26, então a base é 26. Mas cadê a altura? Não temos a altura do triângulo. Nesse caso, isso aqui é um triângulo retângulo, é um triângulo estilo de Pitágoras, e temos aqui o foco nas relações métricas do triângulo retângulo. A única informação que eu tenho é quem? É a hipotenusa do triângulo, que é 26. Lembre-se que o ângulo reto, né, que dá nome a esse retângulo, está aqui na parte superior, nesse vértice aqui onde estou apontando com o mouse. E a única informação que eu tenho é a hipotenusa, que mede 26, e eu quero saber a altura. Dá para saber a altura com isso? Dá, porque a hipotenusa ela pode ser dividida em pedaços proporcionais aos catetos, chamados projeções. A primeira projeção vai de 0 a 8, mede 8, e a segunda projeção vai de 8 a 26, então ela mede 18. Então, quem vai ser a nossa altura? A altura ao quadrado é o produto do primeiro cateto vezes a primeira projeção vezes a segunda. 8 vezes 18 é 144. Então, a altura vai ser raiz disso, que é 12. Com isso, então, a gente pode agora medir a área. Quem é a área de um triângulo? A altura, que é 12, vezes a base, que é 26, e eu vou dividir por 2, que vai resultar em 156. E é isso. Muito bem, só para comentar mais alguns exercícios aqui, vamos agradecendo agora ao site Exercícios de Física para fornecer o material. Muito bem, primeira questão. Uma força realiza o trabalho de 40 joules atuando sobre o corpo na mesma direção e no mesmo sentido de seu deslocamento. Sabendo que o deslocamento é de 10 metros, a intensidade da força aplicada é igual a. Nesse caso, já nós temos o trabalho e temos o deslocamento. Então, só queremos a força. Se eu tenho a força atuando na mesma direção e no mesmo sentido, o trabalho é motor, o ângulo é zero, então o trabalho é só F vezes D. Como eu quero a força, é só passar o deslocamento dividindo, 4 newtons, e pronto. Letra A como resposta para a nossa
Próxima questão. Na figura a seguir, o garoto distante 3 metros da rocha aplica nela, por meio de uma corda, uma força horizontal de 1000 newtons. Entretanto, não consegue tirá-la do lugar. O trabalho realizado no exemplo citado em joules é, bom, se eu não tiver enganado, é zero, né? Teoricamente, é zero. Porque ele está distante 3 metros da rocha. Só que aquele D na fórmula não é de distância, é de deslocamento. Por isso que eu prefiro ΔS e não D. Deslocamento da rocha. A rocha saiu do lugar? Não. Então, o trabalho só pode ser zero. Zero como trabalho, ponto final. Não precisa nem... Aqui, ó, até a questão fez o favor de fazer o cálculo, né? De novo, se não há deslocamento, não tem movimento da pedra, não tem trabalho. Terceiro, numa competição de levantamento de peso, o vencedor, o primeiro competidor, levantou 252 quilos desde o chão até uma altura de 2 metros. O segundo competidor levantou 250 quilos até uma altura de 2 metros. E o terceiro levantou 248 quilos até uma altura de 2,1 metros. Então, temos aqui uma competição de levantamento de peso. Ou seja, isso aqui já dá uma dica, que é o trabalho da força-peso. Por que é o trabalho da força-peso? Porque eu vou levantar uma massa e o deslocamento é vertical. Se o deslocamento é vertical, é força-peso vezes altura, ou mgh. A questão que é saber aqui a relação. Vamos lá. O deslocamento dos pesos são verticais, como eu falei, verticais para cima, e que as forças exercidas pelos competidores têm módulo constante e são paralelas ao deslocamento dos pesos. Nesse contexto, pode-se afirmar que. Então, basicamente, a gente vai verificar aqui a relação entre os módulos das forças peso. Bom, aqui está explicando como vai ficar, no sentido de que é massa vezes aceleração vezes deslocamento, que também está correto, mas lembrando que você pode fazer por mgh, que é a mesma coisa. Nesse caso aqui, no caso, de novo, a competição é de levantar peso. Porém, em relação aos trabalhos, o primeiro, lembrando que todos são vezes 10, né, por causa da gravidade, o primeiro vai ficar 252 vezes 20, que é 5.040. No segundo vai dar 5.000. E no terceiro, ele vai ter uma pequena vantagem no seguinte sentido. Porque eu vou multiplicar 10 vezes 2,1 são 21. E 21 vezes 248 dá 5.208 joules. Ou seja, se a questão fosse de trabalhos executados, o competidor 3 realizou um trabalho maior que o 1 e o 1 maior que o 2. É em módulo, né? Lembrando que os 3 trabalhos aqui, se eu fosse levar em consideração a força-peso apenas, seriam todos com sinal negativo. Ou letra E. Próxima questão. Um corpo de massa 20 kg se movimenta no plano horizontal no sentido de oeste para leste, com velocidade 14,4 km por hora. Uma força variável passa a agir sobre ele, sobre esse corpo, de modo que o trabalho total realizado por ela é de 90 joules. Se move agora de sul para norte. Desprezando as forças dissipativas, qual é o módulo da velocidade final do corpo? Bom, primeira coisa, a velocidade inicial é 4 metros por segundo, porque tem que transformar, tem que ser transformada, o corpo tem que ser transformado, não pode ser km por hora. A questão está focando em velocidade e o trabalho total já foi dado, que é de 90 joules. Isso quer dizer que não está... Atenção novamente. O corpo não está sofrendo força
Pelo menos a questão não indica isso numericamente, não indica isso em Newton. Mas é evidente que para existir trabalho tem que ter aplicação de força. Mas se o problema não focar em força, ele vai focar em velocidade. Exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. 14,4 km por hora. Então, vamos seguir com o raciocínio. Se a questão lida com velocidades, tem que ser 90, que é o trabalho total, igual a mv ao quadrado sobre 2, com velocidade final, igual a mvi ao quadrado sobre 2. A gente quer a velocidade final, então essa parte aqui da conta, ó, esse 20 vai dividir por 2, vai dar 10. E essa parte aqui é só número. 4 ao quadrado, 4 ao quadrado são 16. Se eu dividir por 2, vai dar 8. E 8 vezes 20 são 160. Tranquilo. Aí vai ficar essa parcela aqui da equação, 10v ao quadrado, vf ao quadrado menos 160. Então, esse 160 ele vai somar com 90, que vai gerar 250. Só que o VF está multiplicado por 10, né? Então, ele vai passar dividindo 25. Então, a raiz de 25 são 5 metros por segundo. Letra D. Aqui, quinta questão. Num parque de diversões, um menino de massa 40 quilos escorrega por um tobogã, partindo do repouso de um ponto de altura 6 metros em relação à base do brinquedo, onde o menino chega com velocidade de 8 metros por segundo, a do atingir 10 metros por segundo ao quadrado. O trabalho realizado, olha só, hein, pela força de atrito que atua no menino, tem módulo em joules. Então, aqui temos uma situação diferente. Aqui nós temos, acho que, antecipação até de uma matéria, vou ver aqui, mas ele quer saber a força de atrito que atua no tobogã. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui está falando de energia, né? Tecnicamente. Vou comentar a questão, mas lembrando que energia vai ser foco de outra aula, tá? Mas vamos seguir. Nós temos aqui o sistema não vai ser conservativo, provavelmente, por causa da força de atrito. Então, qual que é o ponto? Primeiro, energia potencial gravitacional é a energia envolvida com o trabalho da força-peso. Então, é mgh normalmente. Então, é 40 vezes 10 vezes 6, já que temos uma altura de 6 metros, a gravidade vale 10 e o menino pesa 40 quilos. Então, a energia potencial gravitacional é 2.400 joules. O problema é que, como temos força de atrito, nós não teremos essa mesma energia aplicada à velocidade. Ou seja, toda a energia que foi acumulada com a altura, ela não vai ser totalmente transferida para a velocidade. Ou seja, nesse caso aqui, a transferência de trabalho ela não vai ser 100%. Por quê? Porque vai existir uma força que vai tirar energia do sistema, que no caso é a força de atrito. Então, esse sistema aqui será chamado de sistema dissipativo, quando existe uma força ou outras forças tirando energia do sistema. E aí a conversão energética não fica integral, não fica 100%. O que acontece na vida real o tempo todo. Para verificar isso, é só verificar a energia cinética. Energia cinética também é traduzida como trabalho das velocidades. É a mesma expressão. Só que aqui eu só tenho uma parcela do cálculo pelo simples fato de que eu só tenho uma velocidade registrada, digamos assim, que é a do ponto de chegada do menino em relação ao tobogã. Então, nesse caso, vai ficar 8 ao quadrado, 64, vezes 40. Então, vai ficar aqui 64 vezes 40, e eu vou dividir isso por 2, que vai dar 1.280 joules. Já perceberam que a energia teve uma baixa considerável, foi quase pela metade. Então, o trabalho da força de atrito é apenas o quê? A subtração dessas energias. É como se o trabalho da força-peso fosse 1.400
e eu vou diminuir pelo trabalho da energia cinética. Eudes, se fosse um sistema conservativo, quanto teria que dar essa subtração? Zero. Ou a energia cinética deveria bater também 2.400, o que não está acontecendo. Errei, né? Então, vamos lá. 2.400 dividido por 1.280. Ih, olha só, é menos. 2.400 menos 1.280. Então, esse 1.120 aqui, claro que a gente poderia calcular o trabalho da força de atrito utilizando quem? μmg, ou μ vezes normal, se tivéssemos isso. Como não temos essa informação no problema, é só diminuir as duas. Então, o trabalho da força de atrito é 1.120 joules, ou seja, ela tirou quase 50% da energia original. Tá certo? Então, galera, é isso. Comentário básico sobre o trabalho. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Estamos todos juntos.